Eles riram quando a noiva surda caiu. Seu vestido branco roçava na terra, seu buquê se espalhava pelo chão, e suas risadas ecoavam pela rua como tiros. Ela não conseguia ouvi-los, mas conseguia sentir a vergonha, a zombaria, o som de corações cruéis. E então, silêncio. Um homem se levantou das sombras perto das portas do salão. Chapéu baixo, olhos frios como aço. A multidão parou de rir quando ele falou. Nunca vi maior covardia do que esta. Aquele homem era Silas Kane, que já foi o atirador mais rápido em 3 territórios. Agora, um estranho em uma cidade que esqueceu o que significava honra. Ele não veio buscar sangue naquele dia. Ele veio para lembrá-los do que significa ser humano. Porque às vezes, a voz mais alta num mundo cruel, pertence àquele que não diz nada. Mary Lou Turner jamais conhecera um mundo sem silêncio. Desde o incêndio no celeiro de seu pai, anos antes, ela vivia em silêncio, uma espécie de quietude que a fazia se sentir segura e sozinha. Aprendeu a ler lábios, a sorrir quando os outros sorriam, a rir quando parecia certo. Mas, por dentro, cada palavra que via parecia a lembrança de um som do qual não conseguia mais se lembrar. Naquela manhã, a cidade de Red Creek estava dourada pelo sol nascente. A poeira rodopiava em torno dos degraus da capela, onde os moradores se reuniam em suas melhores roupas de domingo. O pregador enxugou o suor da testa, abanando-se com seu chapéu cerrado. Todos sussurravam, o tipo de sussurro que as pessoas acham que uma mulher surda não consegue ouvir. Mary Lou estava em frente ao espelho em uma sala nos fundos da igreja, alisando os vincos de seu vestido branco simples. A renda era velha, herdada de sua mãe. Ela não conseguia ouvir o barulho do órgão esquentando, nem as botas arrastando contra o assoalho lá fora. Tudo o que conseguia ver era seu próprio reflexo, o subir e descer nervoso de sua respiração. Ellie Turner, seu futuro marido, estava lá fora apertando mãos, sorrindo aquele sorriso largo que nunca alcançava seus olhos. Ele era um fazendeiro, orgulhoso, barulhento e o tipo de homem que gostava do som da própria voz. Para ele, casar-se com Mary Lou era um ato de caridade, e ele fazia questão de que toda a cidade soubesse disso. Lá dentro, a amiga de Mary Lou prendeu uma flor em seu cabelo. Você está linda, ela murmurou lentamente. Mary Lou assentiu e sorriu, fingindo não notar a pena em seus olhos. Ela pegou seu buquê, margaridas selvagens do campo atrás do celeiro, e deu uma última olhada no espelho. Por um momento, ela pensou ter visto sua mãe parada atrás dela, sorrindo através do véu da memória. Então as portas se abriram. A igreja ficou em silêncio quando ela saiu para a luz do sol. Seu coração batia forte no peito, embora ela não conseguisse ouvir a música que tocava. Tudo o que via eram rostos, alguns gentis, alguns cruéis, alguns apenas curiosos. Crianças se inclinavam para a frente nos bancos, sussurrando por trás das mãos. Ela caminhou lentamente pelo corredor, contando os passos. 1, 2, 3, seu mundo era só ritmo e respiração. No altar, ela esperava com o mesmo sorriso ensaiado. O pregador falava, movendo os lábios num ritmo treinado. Ela observava atentamente, captando as palavras que conseguia: fé, amor, para sempre. Então, aconteceu. Ao alcançar a mão de Ellie, seu pé prendeu na barra do vestido. O mundo se inclinou. O buquê escorregou de seus dedos, e as pétalas se espalharam pelo chão empoeirado. Ela caiu de joelhos diante de toda a cidade. E embora ela não pudesse ouvir, o riso veio. Ela ondulou pelos bancos como um vento cruel. Homens cobriram a boca, mulheres sorriram ironicamente atrás de leques. Até Ellie riu baixinho, envergonhado pela falta de jeito dela. Mary Lou sentiu as bochechas arderem. Seus olhos iam de um rosto para o outro, bocas se contorcendo em sorrisos que ela não conseguia ouvir, mas sentia profundamente. Do fundo da igreja, uma sombra se moveu. Botas na madeira. Um chapéu erguido. Olhos penetrantes como nuvens de tempestade. Silas Kane. Ele estava sentado no último banco, de mãos postas, sem dizer nada. Mas agora, o riso se extinguiu quando sua voz, baixa e firme, cortou o ar. Nunca vi maior covardia do que esta. E naquele único momento, a cidade se lembrou de como era a vergonha. As palavras de Silas Kane pairavam no ar como a fumaça de uma arma que não havia sido disparada. Ninguém ousava se mexer. A luz do sol, vinda das janelas altas, cortava os bancos, iluminando rostos que de repente pareciam muito menores, muito mais fracos. Mary Lou permaneceu de joelhos, com as bordas do vestido rasgadas e cobertas de poeira marrom. Seus dedos tremiam enquanto ela recolhia as flores murchas, uma a uma. Ela não entendia o que havia acontecido, apenas que o quarto parecia mais frio agora. Ellie permaneceu rígida ao lado do pregador, com o maxilar tenso. Odiava sentir-se envergonhado.
Odiava ainda mais ser desafiado. Olhou para Silas com os olhos cheios de orgulho e raiva. Quem diabos você pensa que é? Ellie gritou, sua voz alta o suficiente para fazer os vitrais tremerem. Silas não respondeu de imediato. Adiantou-se lentamente, as tábuas rangendo sob suas botas. O chapéu sombreava metade do rosto, mas seus olhos estavam firmes, o tipo de olhos que já vira guerra demais, morte demais, e carregava o peso de ambas. O homem, disse Silas finalmente, que se lembra do que significa ter um coração. O pregador tentou acalmá-los, erguendo a mão trêmula. Esta é a casa de Deus, senhores. Silas olhou para ele e depois para a multidão. Então talvez Deus devesse ouvir que tipo de riso enche sua casa. Uma mulher na segunda fileira olhou para o colo, envergonhada. O ferreiro ao lado dela se mexeu, desconfortável. O bêbado da cidade cruzou os braços, fingindo não se importar. Mas, no fundo, cada um deles sentia a dor da verdade. Marilou levantou-se lentamente, com o buquê agarrado ao peito. Não olhou para Ellie. Não olhou para ninguém. Virou-se para a porta, com o rosto pálido e os passos rápidos e irregulares. Lá fora, a luz a atingiu como uma onda, quente, áspera, ofuscante. Ela pescou para conter as lágrimas que não conseguia ouvir. O mundo girava ao seu redor em silêncio, e tudo o que ela queria era estar longe, bem longe da crueldade silenciosa de Red Creek. Silas a seguiu com o olhar enquanto ela descia os degraus, o véu esvoaçando ao vento. Algo nele se agitou, algo que ele não sentia há anos. Ele conhecia aquele tipo de solidão. O tipo que não precisa de som para gritar. Ellie murmurou algo baixinho, aproximando-se de Silas. Você se acha algum tipo de herói? Talvez devesse cuidar da sua própria vida. Silas virou a cabeça, com a voz baixa e serena. Você fez dela o seu negócio quando a fez de boba. A mão de Ellie se moveu em direção ao coldre ao seu lado, não para sacar, mas para demonstrar. O tipo de movimento que os covardes fazem para se sentirem importantes. Silas não se mexeu. Nem piscou. Não, disse ele suavemente, não na frente dela. O xerife, o velho Tom Hayes, levantou-se do banco de trás. Chega, Ellie, disse ele, com a voz grave, mas firme. Você tem sorte que o Silas está aqui falando em vez de atirar. Ellie zombou, mas sabia que não devia abusar da sorte. Passou por Silas, resmungando palavrões enquanto ia atrás de Marilou. Silas soltou um suspiro longo e pesado. Colocou o chapéu de volta na cabeça e se virou para a porta. Ao sair, o riso da cidade desapareceu. Em seu lugar, sussurros. Mas não do tipo cruel. Do tipo que carregava culpa e um respeito estranho e desconhecido. Ele olhou para o horizonte, onde o vestido branco da noiva era uma forma fantasmagórica se movendo pela rua. Ele a observou caminhar, sua figura pequena contra o sol escaldante. E pela primeira vez em anos, Silas Kane seguiu alguém não por causa de recompensa, mas porque algo em seu peito lhe dizia que ela precisava ser encontrada. Naquela noite, a cidade se lembraria de duas coisas, a maneira como ela caiu, e a maneira como ele ficou de pé. Silas Kane cavalgava devagar, seguindo o rastro de renda rasgada que o vento carregava pelos arbustos. Ele já vira mulheres chorarem antes, esposas por maridos mortos, mães por filhos perdidos, mas algo na maneira como Marilou se afastara o destruiu em um lugar que ele considerava morto há muito tempo. Ele a encontrou à beira do rio. Ela estava sentada em uma pedra, com o véu de noiva emaranhado nos dedos, os olhos fixos no reflexo da lua na água. Seus lábios se moviam levemente, como se estivesse falando com alguém que só ela conseguia ouvir. Silas desmontou, as botas afundando na areia. A princípio, ele não disse nada. Ficou parado ali, chapéu na mão, observando os ombros dela tremerem. Então, silenciosamente, deu um passo à frente e colocou o buquê ao lado dela. Ela se virou, assustada, com os olhos vermelhos e cansados. Seus lábios se abriram, nenhum som saiu. Ele se ajoelhou na frente dela, traçando algumas palavras na terra com o dedo. Você está bem? Marilou olhou para as letras e balançou a cabeça lentamente. Pegou um graveto e escreveu ao lado das palavras dele, porque você me ajudou. Silas olhou para o chão por um momento e então escreveu, porque ninguém mais faria isso. O rio carregou o silêncio deles rio abaixo. Acima deles, as estrelas despertavam. Ela o estudou, os olhos perscrutando seu rosto. Havia algo familiar na cicatriz que percorria seu maxilar, na maneira como sua mão tremia ao tirar a poeira do casaco. Ela apontou para ela. Tiroteio, escreveu. Ele assentiu uma vez. Então, respirando fundo, respondeu, muitas. Muitas. Por um longo tempo, nenhum dos dois se moveu. O vento mudou de direção,
trazendo o leve cheiro de fumaça de alguma fogueira distante. Finalmente, ela escreveu novamente, perdi a audição em uma delas. Silas congelou. Sua mão apertou o joelho. Ele quase conseguia ouvir o velho barulho, o estrondo das pistolas, os gritos, o estalo da madeira queimando. Ele engoliu em seco, a voz baixa, áspera como cascalho. Onde? Ela leu os lábios dele e apontou para o leste, em direção a uma crista vagamente visível ao luar. Perto do celeiro Miller. 6 anos atrás. O mundo pareceu se inclinar. Silas prendeu a respiração. Aquele era o lugar. O fogo que ele havia provocado sem querer, perseguindo um bandido pelos campos. Uma bala destinada a ele atingir a lanterna do celeiro, e tudo se incendiara. Ele desviou o olhar, com o maxilar trêmulo. Era eu. Ela não entendia as palavras, mas via a dor no rosto dele, a maneira como seus ombros cederam, como se a própria verdade pesasse. Ela esperou enquanto ele se ajoelhava e escrevia de novo, lentamente, cada palavra como uma confissão. Foi minha arma que causou isso. Os olhos de Marilou se encheram de lágrimas, mas ela não se afastou. Pegou o graveto da mão dele, escreveu uma palavra e o devolveu gentilmente, acidente. Ele olhou fixamente para as letras até que elas se borrassem. Então, com a respiração trêmula, assentiu. Eles ficaram sentados juntos até a lua subir, sem dizer mais nada. O som do rio preenchia os espaços onde as palavras não conseguiam. Quando ela finalmente se levantou, Silas ofereceu a mão. Ela hesitou, mas então a apertou. Seu aperto era leve, firme, seguro. Ele conduziu a égua para mais perto, colocou-a na sela. Juntos, cavalgaram pela luz prateada, duas sombras contra o deserto. E enquanto desapareciam na escuridão, Silas Kane sentiu algo se agitar em seu peito novamente, algo como o som do perdão, suave e constante, mesmo em um mundo que há muito se esquecera de como ouvir. A manhã chegou suave e dourada, espalhando-se pelas planícies como uma promessa silenciosa. Marilou acordou à beira do rio, com o véu dobrado ao lado do corpo, o ar fresco contra sua pele. Silas já estava acordado, cuidando de uma pequena fogueira. Ele parecia diferente à luz do dia, menos como um pistoleiro, mais como um homem tentando esquecer que um dia fora um. Ela o observou servir café, o vapor subindo entre eles. Ele cruzou o olhar com o dela e sorriu levemente antes de lhe entregar uma xícara. Ela não bebeu, apenas a segurou perto para se aquecer. Ele escreveu na terra novamente, você pode voltar se quiser. Ela olhou fixamente para as palavras e balançou a cabeça. A ideia de retornar àquela cidade, àqueles rostos que riam, fez seu peito apertar. Ela pegou o graveto e escreveu, não há mais lar lá. Silas assentiu. Então cavalgaremos. Ele apontou para o oeste, em direção à terra aberta onde o horizonte brilhava como vidro. Ela não sabia para onde ele pretendia ir, mas a ideia de qualquer outro lugar bastava. Eles fizeram as malas lentamente, num silêncio que já não era pesado. Parecia, honesto. Quando voltaram pela beira do Riacho Vermelho mais tarde naquele dia, os moradores pararam o que estavam fazendo. Ninguém riu dessa vez. Crianças olhavam fixamente das portas, homens tiravam o chapéu em sinal de respeito, ou talvez de culpa. Ellie Turner estava do lado de fora do bar. Seus olhos estavam vermelhos, a camisa meio abotoada e uma garrafa na mão. Ao vê-los, endireitou-se, raiva e vergonha se misturando como poeira e uísque. Então é isso, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Você foge com o primeiro atirador que se faz de herói. Marilou parou o cavalo. Ela não olhou para ele. Seu rosto estava calmo, sua postura, orgulhosa. Ela pegou o graveto amarrado à sela e começou a escrever na terra da estrada. A multidão se aproximou. Quando terminou, a mensagem foi curta e clara. O valor de um homem é visto na maneira como ele trata os fracos. Ela cerrou os dentes. Você acha que é melhor que eu? Silas desmontou, sua sombra longa e escura do outro lado da rua. Ela não precisa pensar nisso, disse ele baixinho. Todos podem ver. O xerife apareceu na porta de seu escritório, com a mão apoiada na coronha da pistola. Deixa para lá, Ellie, disse ele. Não há mais honra em lutar contra o que você já perdeu. Ellie cuspiu na poeira, mas não disse mais nada. Virou-se e empurrou as portas do salão, cujo som se esvaindo na manhã quente. Os olhos de Marilou o seguiram por um instante, depois se voltaram para o campanário da igreja ao longe. O vento trazia uma música suave, alguém tocando o órgão suavemente, talvez por culpa, talvez em oração. Ela não precisava ouvir as notas para senti-las. Silas tocou a aba do chapéu, um gesto discreto que significava que era hora de seguir em frente. Eles cavalgaram para fora da cidade enquanto o sol subia mais alto, suas silhuetas se estendendo atrás deles.
Os moradores de Red Creek observaram até que eles desapareceram sobre o cume. Pela primeira vez, ninguém sussurrou. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o deserto, Silas acendeu uma fogueira e preparou 2 sacos de dormir. Mary Lou sentou-se perto, seus cabelos refletindo a luz como cobre fiado. Ele lhe entregou um pequeno pedaço de papel, com palavras escritas em rabiscos irregulares. Você é mais forte do que qualquer um deles jamais imaginou. Ela olhou para ele, sorriu suavemente e escreveu sua resposta na mesma página. Você viu primeiro. O fogo crepitou entre eles. Em algum lugar distante, um cote piou e, pela primeira vez desde o casamento, Mary Lou fechou os olhos e sentiu paz. O tipo de paz que não vem do silêncio, mas de finalmente ser compreendida. E enquanto o vento soprava pelos cânions, trazendo o aroma de sálvia e fumaça, o mundo parecia respirar novamente. 2 almas, unidas não por sons ou palavras, mas pela coragem silenciosa do coração. O rio cintilava como vidro sob o sol do meio-dia. Mary Lou e Silas cavalgavam lado a lado pelo vale, os cascos dos cavalos levantando lentas nuvens de poeira. Dias haviam-se passado desde que haviam deixado Red Creek para trás, e o silêncio entre eles havia mudado, não era mais pesado. Era o tipo de silêncio que falava em olhares e pequenos sorrisos, em uma confiança que dispensava palavras. Pararam perto de um cânion onde o vento cantava baixo através das pedras. Silas montou um pequeno acampamento, com movimentos treinados e pacientes. Mary Lou foi buscar água no riacho, com o vestido desbotado da viagem, mas com os olhos vivos, sentindo algo novo, a liberdade. Quando se sentaram para comer, Silas escreveu algumas palavras na terra. Você planeja continuar cavalgando? Ela pensou por um momento, então pegou o bastão e respondeu, até eu encontrar um lugar onde o silêncio não seja uma vergonha. Ele olhou para a letra dela, simples e firme, e sentiu algo se agitar em seu peito, uma sensação de que talvez ele estivesse procurando a mesma coisa o tempo todo. A tarde transcorreu em um calor e um vento tranquilo. Silas recostou-se em uma rocha, com o chapéu na ponta, observando as nuvens se estenderem pelo vasto azul. Mary Lou desenhava formas na areia, flores, pássaros, o contorno de montanhas. Ele se pegou sorrindo. Mais tarde, ao anoitecer, eles cavalgaram novamente, rumo a um povoado na orla do deserto. A cidade era pequena, meia dúzia de prédios de madeira e um moinho de vento que rangia a cada curva. As pessoas ali pareciam cansadas, mas gentis, do tipo que já tinha visto muita coisa para julgar alguém por boatos. Pararam no armazém para comprar suprimentos. A lojista, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, observou Mary Lou traçar seu pedido em um pedaço de papel. A mulher sorriu suavemente. Você chegou longe, disse ela. Mary Lou assentiu. Silas entregou as moedas, com a voz firme. Estamos só de passagem. Mas a mulher olhou de um para o outro e balançou a cabeça gentilmente. Talvez não. As pessoas não se olham assim quando estão só de passagem. Lá fora, o céu se tornava dourado e violeta. Eles encontraram um velho celeiro nos limites da cidade e acamparam lá para passar a noite. O ar cheirava a feno e chuva de verão. Mary Lou sentou-se perto da porta, observando as primeiras estrelas aparecerem. Silas se juntou a ela, o piso de madeira rangendo sob suas botas. Ele tirou uma pequena gaita do bolso do casaco e a girou nas mãos. Hesitou, então a levou aos lábios. As notas eram suaves, graves, cheias de dor. Mary Lou não conseguia ouvi-las, mas conseguia vê-las na maneira como o corpo dele se movia, no ritmo da sua respiração. Fechou os olhos, sentindo a vibração no ar, a pulsação sonora que não conseguia nomear, mas de alguma forma compreendia. Quando terminou, olhou para ela, meio envergonhado. Faz anos que não toco isso, murmurou. Ela sorriu e pegou a mão dele, traçando letras na palma. Eu ouvi mesmo assim. Ele olhou para as palavras dela e uma risada curta e entrecortada escapou de sua garganta. Pela primeira vez, não era amarga, era de esperança. Naquela noite, Silas sonhou com o fogo novamente, aquele que havia tirado a audição dela, a paz dele e tudo de bom que ele acreditava sobre si mesmo. Mas desta vez, quando as chamas se ergueram ao seu redor, ele a viu parada ali, calma e brilhante, e o fogo se transformou em luz. Quando ele acordou, a aurora rompia pelas frestas do celeiro. Mary Lou já estava de pé, tirando a poeira da saia, o sol da manhã pintando-a de dourado. Ela olhou para ele e sorriu. Ele se levantou, ajeitou o chapéu e, pela primeira vez em anos, sentiu-se pronto para enfrentar o dia. Enquanto cavalgavam, o vento carregava um som fraco pelo vale, o rangido lento do moinho de vento, o suave gemido da corda e algo mais profundo. Não era o som do mundo, mas o som da paz encontrando seu caminho em 2 almas destroçadas. E quando a trilha desapareceu atrás deles, Silas soube que finalmente havia encontrado o que vinha perseguindo a vida toda, não a redenção por meio de uma arma,
mas por meio de uma mulher que não conseguia ouvir nada, e de alguma forma o ouvia melhor do que qualquer outra pessoa. Você disse, os dias se tornaram mais amenos à medida que viajavam para o oeste. A terra se abria, repleta de grama dourada e longas sombras que se moviam com o vento. A cada noite, acampavam sob o mesmo céu infinito, e a cada manhã, o silêncio entre eles se tornava mais acolhedor, repleto de pequenos gestos que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Silas ensinou a cavalgar sem medo, mostrando-lhe como sentir o ritmo do cavalo através dos joelhos, como sentir a direção pela inclinação do sol. Ela ria às vezes, silenciosamente, mas com um riso tão intenso que ele quase conseguia ouvi-la. Aquele riso permaneceu com ele, um som dentro do peito que ele não queria perder. Chegaram a uma pequena propriedade rural perto da colina, uma cabana velha com persianas quebradas e um celeiro meio destruído. Não era grande coisa, mas tinha paredes, um poço e uma vista do vale que transmitia paz. Silas freou o cavalo e acenou com a cabeça na direção dele. Posso consertar, disse ele suavemente, sabendo que ela havia lido seus lábios. Marilou deslizou da sela, suas botas tocando o chão com um passo firme. Ela olhou ao redor, caminhou em direção à varanda e passou a mão pela madeira desgastada. Parecia uma batida de coração, cansada, mas firme. Ela se virou e sorriu. Eles ficaram. Os dias começaram a tomar forma. Silas consertava cercas, consertava o telhado, limpava arbustos. Marilou plantou uma pequena horta perto do poço. Trabalhava em silêncio, cantarolando baixinho por hábito, embora não conseguisse ouvir o som. Silas parava com frequência para observá-la, enquanto a luz do sol deixava seus cabelos da cor de trigo. À noite, sentavam-se perto da lareira. Às vezes, ele tocava a gaita novamente, devagar e com cuidado, e ela fechava os olhos, sentindo a pulsação da melodia através do chão. Em outras noites, ela escrevia histórias em seu pequeno caderno, pedaços de memória, palavras que nunca havia dito em voz alta. Ele as lia à luz da lareira, cada uma se desdobrando como uma prece. Mas a paz nunca dura muito para homens como Silas. Notícias sobre ele se espalharam, rumores sobre um pistoleiro escondido, sobre contas inacabadas. Certa tarde, um cavaleiro apareceu no cume, observando a cabana. Silas viu o brilho do cano de um rifle ao sol e soube que problemas o haviam encontrado novamente. Ele selou o cavalo em silêncio e disse a Marilou que precisava ir à cidade buscar suprimentos. Ela viu a tensão em seu maxilar, o velho peso em seus ombros. Escreveu rapidamente em um pedaço de papel, asterisco não fuja de fantasmas, asterisco. Ele pegou o bilhete, dobrou uma vez e guardou-o no bolso do casaco. Não vou fugir, disse ele. Só vou resolver as coisas antes que nos encontrem. Ela não tentou impedi-lo. Apenas pegou a mão dele e a pressionou contra o coração. Ele sentiu o ritmo constante e forte, e, por um momento, todos os seus antigos medos se aquietaram. Ele cavalgou em direção ao vale enquanto o sol se punha, o céu queimando vermelho atrás dele. O cavaleiro esperava perto do salão em uma cidade semimorta, a 3 quilômetros a leste. Quando Silas chegou, seus olhares se encontraram, um velho caçador de recompensas de anos atrás. Sem palavras, apenas compreensão. Ambos sabiam que aquilo tinha que acabar. O saque foi rápido. Um tiro quebrou o silêncio. O caçador de recompensas largou a arma e cambaleou para trás, não morto, mas derrotado. Silas abaixou a pistola, com a respiração entrecortada. Chega, disse ele, com a voz trêmula. Termina aqui. Quando ele retornou à cabana, a noite já havia caído. Marilou estava sentada na varanda, com a lanterna ao lado, esperando. Quando ele desmontou, ela correu até ele, com as mãos trêmulas ao tocar seu rosto. Ele sorriu fracamente, cansado, mas inteiro. Ele tirou o bilhete do bolso e o devolveu a ela, com as bordas gastas. Então, escreveu na terra ao lado dos pés dela, asterisco você estava certa, asterisco ela se ajoelhou ao lado dele, traçando outra linha abaixo de suas palavras, asterisco você está em casa agora, asterisco as estrelas brilhavam sobre eles, infinitas e brilhantes. A cabana rangia suavemente ao vento, o fogo tremuluzia lá dentro. E, pela primeira vez, Silas Kane acreditou na paz, não aquela que se encontra numa igreja ou num túmulo, mas aquela que se constrói com alguém que ouve o seu coração mesmo quando o mundo está em silêncio. Ele estendeu a mão para ela. Juntos, ficaram sentados observando o céu, o silêncio os envolvendo como uma promessa que, finalmente, seria cumprida. A manhã seguinte começou tranquila, o tipo de tranquilidade que se estendia por todo o vale e se instalava no fundo do peito. A porta da cabana se abriu com um rangido, e Silas saiu com o amanhecer. O ar estava fresco, perfumado com sálvia e orvalho. Ele ficou parado por um longo tempo, ouvindo um mundo que Marilou não conseguia ouvir, mas que, de alguma forma, entendia melhor do que ninguém. Ela se juntou a ele, enrolando o chão nos ombros.
A luz iluminou seu rosto, suave e seguro, e quando ela olhou para ele, os cantos de sua boca se ergueram em um pequeno sorriso tranquilo. Eles construíram uma vida baseada na simplicidade, consertando, plantando, indo à cidade somente quando necessário. As pessoas pararam de chamá-la de a noiva surda. Na cidade, ela era apenas Mary Lou. Agora, acenavam para Silas com um respeito silencioso. Ninguém ousava zombar de nenhum deles. Mas a paz, no Ocidente, era frágil. Certa tarde, chegou uma carta com a carroça de suprimentos, lacrada em cera vermelha. Silas abriu lentamente. As palavras dentro eram poucas, mas pesadas, uma dívida antiga, um nome do seu passado e uma promessa de cobrança. Ele dobrou o papel, guardou-o no casaco e não disse nada. Mary Lou viu a sombra retornar aos seus olhos. Naquela noite, enquanto ele limpava o revólver perto do fogo, ela escreveu em um pedaço de pano: asterisco, você não precisa mais lutar, asterisco. Ele olhou para a letra dela por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Às vezes, a paz precisa ser protegida. Quando os homens chegaram ao pôr do sol, 3 cavaleiros, arrastando poeira atrás como fantasmas. O líder chamou o nome de Silas, sua voz cortando o ar parado. Mary Lou saiu para a varanda ao lado dele. Sua mão roçou sua manga, firme e corajosa. Silas deu um passo à frente. Você não vai ficar com este lugar, disse ele. Nem ela, nem a nossa vida. O primeiro tiro rompeu o silêncio. Os cavalos empinaram, o ar se encheu de fumaça. Silas se moveu rapidamente, os velhos instintos vivos novamente, mas aguçados por algo novo, um propósito. 2 homens caíram, suas armas se espalhando na terra. O terceiro hesitou ao ver Mary Lou nos degraus, seu rosto calmo e moldurado pela luz fraca. Silas abaixou a arma. Vá para casa, disse ele baixinho. Diga a quem te enviou que acabou. O homem recuou, o medo substituindo o ódio, e partiu em direção à escuridão. Quando a poeira baixou, Silas se virou para Mary Lou. O olhar que ela lhe lançou não era de medo ou raiva, era de compreensão. Ela caminhou até ele, tocou sua bochecha com dedos trêmulos e sorriu, o mesmo sorriso pequeno e seguro que os trouxera até ali. Eles enterraram o passado naquela noite, sem marcas, sem nomes, apenas o som do vento e o brilho da fogueira em seus rostos. Silas pegou a mão dela e, pela primeira vez, não se sentiu como um pistoleiro ou um homem fugindo de fantasmas. Sentiu-se como um homem que finalmente havia voltado para casa. O amanhecer rompeu limpo e silencioso sobre a serra. Mary Lou estava parada na porta, com a luz do sol nos cabelos, e Silas a observava como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Naquele silêncio, havia paz, não aquela que nasce do medo ou da distância, mas aquela construída pelo amor, pelo perdão e pela coragem de ficar. A primavera chegou suave ao vale. O rio correu limpo novamente, a grama cresceu alta e a cabana, antes desgastada pelo tempo e cinzenta, agora parecia parte da própria terra. Silas consertou o corrimão da varanda certa manhã, enquanto Mary Lou pendurava lençóis limpos no varal. O vento agitava o tecido branco e, por um instante, ele pareceu asas. Ela se virou e sorriu, os olhos brilhando com algo não dito. Ele enxugou as mãos, aproximou-se e tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Dentro havia um anel, de prata simples, do tipo que um homem compra com o próprio suor. Ele não se ajoelhou nem fez um discurso. Apenas olhou para ela e murmurou: asterisco, se você me quiser, asterisco. Mary Lou prendeu a respiração. Ela estendeu a mão, pegou a dele e assentiu. Então, lentamente, traçou as palavras na palma dele: asterisco, eu já sei, asterisco. Eles se casaram sob o mesmo céu que um dia a viu cair. Sem igreja, sem pastor, apenas 2 almas e o som do vento cortando a grama. Silas pronunciou seus votos em voz baixa e suave, as palavras trêmulas de verdade. Ela respondeu pressionando a mão dele contra o coração, deixando-o sentir sua promessa na batida sob sua palma. Depois, sentaram-se na varanda enquanto o sol se punha, o vale banhado em ouro. Silas acendeu uma pequena lanterna e a colocou entre eles. Sabe, disse ele baixinho, eu costumava achar que o silêncio era uma maldição. Mary Lou sorriu e escreveu em seu caderno: asterisco, às vezes, o silêncio é onde o amor fala mais alto. Asterisco. Ele leu as palavras, com a garganta apertada, e olhou para o horizonte. A mesma cidade que um dia riu dela havia enviado um presente naquela manhã, uma cesta de pão, flores e uma carta assinada por todos os nomes que um dia zombaram dela. A carta dizia apenas uma coisa: asterisco, perdoe-nos, asterisco. Ela o segurou perto de si e o deixou cair no fogo. O papel se enrolou e virou cinzas, flutuando para cima como algo solto. Quando a noite caiu, Silas tocou a gaita novamente. As notas ecoavam suavemente pelas colinas. Mary Lou fechou os olhos, os dedos apoiados na varanda de madeira, sentindo o leve zumbido da música dele através das tábuas do assoalho.
Era a mesma melodia que ele tocara à noite à beira do rio, só que agora soava como paz. Quando a última nota desapareceu, ela estendeu a mão para ele, e ele passou o braço em volta dos ombros dela. Juntos, eles observaram as estrelas ganharem vida, sua luz espalhada pelo céu como a promessa de 1000 amanhãs. Naquele silêncio, o mundo parecia inteiro novamente. O pistoleiro que antes buscava redenção e a noiva que não conseguia ouvir agora viviam no tipo de silêncio que cura em vez de machucar. E em algum lugar no vento que cruzava o vale, quase soava como uma risada, suave, gentil e livre. O inverno chegava silenciosamente, envolvendo o vale com uma luz prateada. A geada tocava os postes da cerca e as bordas do jardim onde antes floresciam as flores de verão. Dentro da cabana, o fogo queimava lento e constante, seu brilho projetando uma luz suave nas paredes. Silas estava sentado perto da janela, talhando um pequeno pedaço de madeira no formato de um pássaro. Mary se movia pelo cômodo, cantarolando silenciosamente, com movimentos graciosos e seguros. Ela parou ao lado dele, apoiando a mão em seu ombro. Ele se virou e ela lhe entregou uma pequena página dobrada. Nela estavam suas palavras, escritas cuidadosamente a lápis: asterisco, você me devolveu a voz, Silas. Não com som, mas com gentileza, asterisco, ele sorriu, áspero e silencioso, o tipo de sorriso que vem de um homem que finalmente conheceu a paz. Ele pegou a mão dela, dedos calejados se fechando sobre os dela. E você, disse ele suavemente, me devolveu a alma. O vento soprava lá fora, batendo na janela como um sussurro. O velho sino da igreja em Red Creek tocava fracamente ao longe, um som que nenhum dos dois conseguia ouvir, mas que ambos sentiam de alguma forma. Eles voltaram à cidade uma vez, meses depois. As pessoas os receberam com sorrisos, desta vez, calorosos e sinceros. Crianças passaram correndo, rindo, e o pregador apertou a mão de Silas. Mary atravessou as mesmas portas onde um dia havia caído, o mesmo corredor onde o mundo havia zombado dela. Desta vez, ela se manteve firme. A igreja estava vazia e silenciosa. Ela depositou uma única flor branca no altar, um símbolo silencioso de perdão. Silas estava atrás dela, com o chapéu na mão. Ele não falou, não precisava. Ela se virou, seus olhares se encontraram, e o mundo entre eles estava repleto de significados que as palavras jamais poderiam alcançar. Ao saírem, o céu se abriu em uma suave luz dourada. Poeira subia de suas botas, brilhando ao sol. Silas olhou para o vale, onde a cidadezinha se estendia, pequena e pacífica, e disse: eles riram uma vez. Acho que ainda se lembram daquele dia. Mary escreveu algumas palavras em seu caderno, arrancou a página e entregou a ele. Asterisco, talvez o riso tenha sido o que os levou a aprender o silêncio. Asterisco, ele leu lentamente, assentiu e guardou a página no casaco. Então, eles caminharam, lado a lado, em direção aos cavalos que esperavam perto do portão. Naquela noite, enquanto cavalgavam para casa, o horizonte ardia em laranja com o pôr do sol. O vento soprava pela grama, suave como uma prece. Silas estendeu a mão para ela, e ela sorriu, os olhos brilhando à luz que se apagava. Eles não falavam. Não precisavam. O som do mundo ao redor, o vento, a terra, o ritmo tranquilo da vida, era suficiente. E embora o mundo se lembre de muitas histórias de armas e coragem, poucos contariam a história da noiva surda e do pistoleiro que encontrou redenção em seu silêncio. Pois, no fim, não foi o barulho dos tiros nem o eco das risadas que perdurou. Foi a paz que construíram, estável e eterna, como o sussurro do vento nas planícies abertas. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, isso ajuda a manter vivas as histórias do Velho Oeste. Deixe um comentário abaixo e nos diga qual momento ficou mais marcado em você.